Você sempre quis entender como surgiu o estudo da química? O que era aquele tal de alquimista que fazia aquelas poções e tudo mais? Quer descobrir se a gente consegue fazer uma pedra filosofal ou algum elixir da vida? Fique comigo no vídeo de hoje, você vai descobrir tudo isso e muito mais. Olá gente, tudo ótimo com vocês? Eu sou o Romulo e sejam muito bem-vindos ao Pura Química. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um pouco da história da química, como o estudo da química começou, quem foram os maiores químicos da história, conhecidos como os pais da química, como a química teve ao lado de toda a evolução da história humana e chegou na química que a gente conhece hoje. Vamos lá, e se você já gostou do tema, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal, gente, isso me ajuda bastante. Vamos lá. O termo química vem do latim química, que no caso vem de alquimia, que no caso é uma variação de alquimia. E esse termo significa a grande arte dos filósofos herméticos da Idade Média. Herméticos é sinônimo de alquimista. Sendo assim, já fica claro que esse termo de química surgiu lá na Idade Média com os famosos alquimistas. Mas a gente tem que entender que essa noção de química, o homem já fazia química desde lá na antiguidade, sem nem mesmo ter a noção da ideia de o que é química. Por exemplo, na Idade da Pedra, o homem consegue lascar a pedra, ou seja, ele consegue observar que existe um material que pode ser polido e ser afiado. Ou seja, ele consegue ter noções de propriedades de materiais, que é uma coisa que a gente estuda na química hoje. Devido a materiais possuírem propriedades diferentes, eu vou utilizar ele para coisas diferentes. Então o homem já tinha essa noção lá na Idade da Pedra. Passando o tempo, chega na Idade dos Metais, o homem já começa a ter noção de metalurgia. Se a gente avança um pouco no tempo, a gente consegue dominar o fogo. Ocorre a primeira combustão da vida do homem, a gente passa a cozinhar os alimentos. Cozinhando os alimentos, a gente consegue estocar comida. Aí depois, cozinhando os alimentos, justamente com a agricultura, a gente consegue se fixar no local, e aí surgem as primeiras civilizações. Então olha como a química, olha como toda a evolução da humanidade, a química tem por trás, como personagem coadjuvante. Entendeu? A química tem sua importância, por exemplo, na forma brusca de trabalho que ocorreu lá na Revolução Industrial. A gente tinha um trabalho artesanal, depois a gente foi para o trabalho industrial de fato. Por quê? Porque a gente descobriu novas fontes de energia, novas formas de se fazer energia, ou seja, descobrimento de novas substâncias, novos elementos. Então a química fez uma manobra por toda a história da humanidade, por isso que a química sim é uma matéria muito importante. Então fica muito claro que os grandes avanços que a gente tem hoje é graças a avanços e descobertas químicas da área da química. Por exemplo, se a gente pegar o exemplo de carro, como é que eram os carros na década de 90, na década de início de 2000? Os carros eram totalmente de ferro. Como é que são os carros hoje? Possuem vários Plásticos. Isso quer dizer que os carros ficaram mais vagabundos? Não. Isso quer dizer que com o tempo a gente teve pesquisas que conseguiram descobrir e fabricar novos materiais. Ou seja, a gente fabrica um plástico de alta resistência, que tem uma alta resistência a impacto, que é muito mais leve do que o ferro e que eu consigo usar para a mesma finalidade. Então, conforme eu for fazendo descobertas, eu vou melhorando a nossa vida, eu vou melhorando a vida da sociedade. Então, essas descobertas é graças a conhecimentos químicos que a gente tem. Então, se você conseguir entender que os grandes avanços tecnológicos que a gente tem hoje ocorreu graças à química, não esqueça de dar uma curtida e se inscrever aqui no canal. Se você está gostando do vídeo, assim que você terminar ele, compartilhe com seus amigos para eles também conhecerem a história da química. Então vocês conseguiram entender que desde a antiguidade o homem já usava química sem saber. Fora os exemplos que eu já falei, a gente também pode citar os egípcios com a mumificação, ou seja, técnicas para conservar o corpo. A gente pode citar a exploração de petróleo, gente. Há 4.000 anos antes de Cristo, o homem já explorava petróleo, sem saber o que era petróleo, mas ele já utilizava petróleo. Mas até então eu falei só de utilizações. Não é que nós, o homem, parou para tentar estudar e tentar entender o que estava acontecendo ao seu redor. Essa questão de entender o seu redor, o homem sempre tentou entender sim o que acontecia ao seu redor. Só que a explicação para as coisas que ocorriam era muito simples. Era a causa divina. Nossa, está relampeando porque Deus mandou. Nossa, está chovendo porque Deus falou para chover. Nossa, essa planta nasceu porque Deus falou para nascer. Tudo era atribuído a uma causa divina, entendeu? O fogo não era porque eu teve uma combustão, não, é porque Deus quis. Então tudo era porque Deus quis. Essa mudança de pensamento ocorreu só lá na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, os filósofos chamados pré-socráticos, você vai estudar isso provavelmente em filosofia, provavelmente não. Vocês vão estudar isso em filosofia. Esses filósofos, eles pararam e falaram, eles estavam assim, sem nada para fazer. E aí eles falaram, o que deve compor as coisas ao nosso redor?
Aí cada filósofo lá na Grécia Antiga deu seu pitaco. Por exemplo, a gente tem Tales, que foi um filósofo que disse que tudo ao seu redor é formado por água. Pitágoras disse que tudo era formado pelos números. Anaximenes dizia que tudo era formado pelo ar. Heráclito dizia que tudo era formado pelo fogo. Mas aí 4 filósofos merecem o nosso destaque. São Empédocles, Aristóteles, Leucipo e Demócrito. Por quê? Empédocles, lá na Grécia Antiga, ele vai falar que a matéria é formada por 4 elementos. Que 4 elementos seriam esses? Fogo, ar, terra e água. Aristóteles concordava com Empédocles. Ele também acreditava que a matéria era formada por esses 4 elementos. Só que cada um possuía 2 propriedades específicas. E aí, se a gente trocava essas propriedades, um se transformava em outro. Nessa foto, por exemplo, a gente consegue ver essas transformações dos elementos. Por exemplo, para ele o fogo era quente e seco. Se eu botasse umidade no fogo, ele deixaria de ser seco e passaria a ser úmido. Aí ele se transformaria em ar, porque o ar é úmido e quente. Então, por exemplo, se do ar eu tiro quente e se boto e ele fica frio, eu viro água, porque a água era úmida e fria. E aí, se da água eu tirar a umidade, ela se transforma em terra, porque a terra é seca e fria. Essa foi a analogia que Aristóteles fez. E esse, infelizmente, foi o pensamento que perdurou durante toda a Idade Média, tendo algumas consequências que já vou comentar com vocês. Mas antes, eu queria voltar naqueles 2 filósofos que eu falei também que eram importantes, que eram o Leucipo e o Demócrito. Esses 2 filósofos juntos achavam que todas as coisas, a matéria em si, era formada por partículas bem pequenininhas mesmo, e eles chamam essas partículas de átomos. Para eles, esses átomos, essas partículas, seriam algo indivisíveis, que a gente não conseguia dividir e seria a menor unidade da matéria. De certa forma, a gente sabe que hoje a matéria é formada por átomos sim. Então a gente consegue ver que Leucipo e Demócrito foram as primeiras pessoas que propuseram essa ideia de átomo para a matéria. Mas aí foi o que eu falei, eles foram ignorados, deram atenção para Aristóteles. E aí foi a ideia de Aristóteles que perdurou durante a Idade Média. Ter perpetuado essa ideia de Aristóteles é que durante a Idade Média que surgiram os alquimistas. Nesse período que surgiu a expressão química que eu falei lá no início do vídeo. E aí, como tudo só era formado por 4 elementos, achavam que alguma coisa poderia ser transformada em uma outra coisa super surreal. Tipo, inventaram a pedra filosofal. O que era a pedra filosofal? Era uma pedra que tinha a capacidade de transformar qualquer metal em ouro. Também achavam que através de misturas, de poções, a gente ia encontrar o segredo da vida eterna. Já pensou viver para sempre? Mas por quê? Essas ideias perduraram justamente essa ideia equivocada de Aristóteles, de que tudo era formado apenas por 4 elementos. Mas apesar de terem proposto essas ideias loucas de pedra filosofal e elixir da vida, eles tiveram bastante importância para a química como que ciência. Porque, por exemplo, foi nesse período que eles descobriram várias novas substâncias, vários novos elementos, não sabendo que seriam elementos, porque eles também não acreditavam, mas foram descobertos. Num período depois, os primórdios da química medicinal está nesse período, lá por volta do século XVII. Deixaram de lado esse uso de poções, essas coisas todas misturadas, e passaram a falar, gente, vamos pegar essa substância pura para tratar a gente. Pô, essa substância aqui vai fazer aquela pessoa melhorar de uma dor de cabeça, então vamos usar ela. Então, entendeu? E aí depois dessa Idade Média, lá pro século XVII, é que a ciência passou a ser menos filosófica, porque, por exemplo, Demócrito tinha proposto que era o átomo, mas ele só propôs, ele não fez nenhuma experiência para comprovar isso ou não. E aí, já no século XVII, a ciência passou a ser mais experimental, ou seja, passaram a testar as coisas. Aí, nesse período, como já estavam testando as coisas, teve uma multiplicação de experimentos, todo mundo começou a testar tudo. O pessoal começou a observar as coisas, os fenômenos, as coisas que aconteciam ao seu redor com um olhar mais apurado. Se eu olho com um olhar mais apurado para alguma coisa, eu posso começar as hipóteses do porquê que aquelas coisas aconteciam. E aí, com toda essa multiplicação de experimento, é que surge a figura de uma pessoa que é considerada hoje um dos pais da química, que é de Robert Boyle. Robert Boyle tem contribuições muito importantes na área da química, principalmente em 2 aspectos. Ele publicou um livro chamado Químico Cético, em que nesse livro reformulou o conceito de elemento químico que era aceito na época. Lembrando que era aquele conceito dos 4 elementos e tudo mais. E fofocas à parte, ele era de uma família muito rica, o que proporcionou a ele um bom estudo e um bom tempo para ele poder se dedicar aos estudos dele. Por isso ele conseguiu publicar um livro chamado Químico Cético, que nesse livro ele reformulou o conceito de elemento químico. E aí Boyle afirmou que elemento químico seria algo que a gente não conseguiria decompor mais em substâncias menores. De certa forma, é parecida com a definição que a gente tem hoje de elemento químico, né? Que a gente vai estudar quando a gente estudar
é a matéria e aspectos da matéria, mas já foi um grande salto de a gente sair de 4 elementos, fogo, água, terra e ar, para ir para algo que não poderia ser substituído em coisas menores. Ou seja, foi um grande avanço. Boyle também é considerado o pai do método científico que a gente conhece hoje. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque eu farei um vídeo sobre isso, mas é mais ou menos uma maneira de a gente pensar e interpretar experimentos, interpretar dados. Resumidamente, a gente faz uma observação de algum fenômeno, a gente elabora uma lei sobre esse fenômeno. Dessa lei, a gente vai expor hipóteses do porquê que acontece esse fenômeno. Depois a gente vai fazer experimentos para comprovar se a nossa hipótese é verdadeira ou não. E aí, desses experimentos, eu formulo uma teoria. Então, e esse método é cíclico. Não é porque eu tenho uma teoria hoje que ninguém pode descobrir algo que possa mudar a minha teoria. Por isso que a ciência é algo mutável. Porque com as novas descobertas, a gente consegue mudar os conceitos que já existentes. Mas, pensa comigo, o homem, você sabe, a gente tem uma cabeça fechada para certas coisas. E por ter essa cabeça fechada para algumas coisas, que foi aceito durante muito tempo essa ideia de Aristóteles, não a ideia de Demócrito, desde lá da antiguidade. Então, devido a novas descobertas, uma teoria pode ser reformulada, mas nem sempre o homem reformula, porque às vezes ele tem a cabeça fechada que acha que a teoria está sempre certa, ou que não está. Um exemplo disso é a própria história de, por exemplo, nessa época existia a teoria do flogístico. Essa teoria afirmava que durante a queima de algo, algo era perdido. Por exemplo, porque eles pegavam madeira, queimavam e observavam só cinza, e falava, algo foi perdido. E eu não tinha uma noção de que, tipo, tinha uma transformação e algo perdia no estado gasoso e só ficava cinza. E aí, ninguém contestava, porque falava, não, é uma teoria, a teoria tá certa. Mas teve sim uma pessoa que contestou e que bom que ela contestou. Essa pessoa também é de grande importância para a história da química e não só da química. Essa pessoa que eu estou falando é Antoine Lavoisier. Lavoisier foi um francês que teve importantes contribuições no estudo do oxigênio, no estudo da fermentação, no estudo da respiração, mas sem sombra de dúvida sua maior contribuição foi a elaboração da Lei da Conservação de Massa em 1774. Ele também publicou um livro chamado Tratado da Química, e esse livro também é considerado um dos marcos da história da química moderna. A química moderna, então, de fato, começa após a publicação desse livro de Lavoisier. Essa Lei da Conservação de Massa falava que numa reação química, nada se perdia e nada se criava. As coisas apenas se transformavam. Então eu tinha alguma coisa e essa coisa se transformava em outra. Por isso, na nossa realidade, tudo que ocorre são transformações. A gente não consegue destruir nada e a gente não consegue criar nada. Por isso, numa reação química, nada se cria, nada se destrói. As coisas apenas se transformam. Outro personagem importante para a história da química foi Louis Proust. Ele elaborou a lei das proporções constantes. Ele observou que uma substância, independente da forma como a gente obtinha ela, tinha sempre a mesma proporção de elementos. Mais tarde, outros químicos conseguiram comprovar essa lei de Proust. E a gente pode afirmar que numa reação química, as massas dos reagentes e dos produtos têm nada proporção. O conceito de lei de conservação da massa, lei das proporções constantes, não se preocupe, vai ter um vídeo que eu vou explicar melhor, mais a fundo, dando exemplo dessas duas leis. Nesse momento eu só estou expondo os conceitos que foram importantes, que Lavoisier e Proust deram pra gente. E aí também um outro personagem importante para a história da química foi John Dalton. Ele que foi o responsável lá no início do século XIX, agora se baseando em experimentos, já que desde o século anterior, século XVIII, a química era de fato uma ciência experimental. Ele resgatou aquele modelo proposto por Demócrito e Leucipo. Ele reformulou uma teoria atômica. Ele afirmava que sim, a matéria era composta por partículas bem pequenas e ele propôs sua teoria. Mas isso já é um assunto de uma outra videoaula que a gente vai discutir quando a gente falar sobre evoluções de modelos atômicos. É claro que o modelo de Dalton também não estava correto, e depois dele teve várias alterações, várias evoluções de modelos, até chegar no nosso modelo atual. Mas assim, se não fosse a contribuição deles, de todos esses personagens, desde lá da antiguidade, com Demócrito, depois as contribuições de Lavoisier, de Proust, de Dalton, de Boyle, a gente não chegaria na química que a gente tem hoje. E a história do homem também influenciou na história da química, visto, por exemplo, se a gente não tivesse passado por um período de Idade Média, também a gente não teria os alquimistas. Talvez a gente não teria essa busca pela pedra filosofal, pela busca pelo estilo da vida e tudo mais. Agora, só um parêntese, a gente já praticamente já discutiu a questão da história da química. Mas um parêntese para a história da química no Brasil, que é uma história que ninguém se fala, por exemplo, em nenhuma escola, em nenhum ensino médio, e muito menos livro. Nenhum livro se preocupa em falar isso. Em livro pode ter encontrado que, por exemplo, o homem desde a antiguidade usava química. Mas ninguém fala, todo mundo esquece a antiguidade aqui na América. Então, se a gente parar para pensar, os nossos índios também já utilizavam a química.
Eles, por exemplo, tiravam os pigmentos das árvores para pintar o corpo. Tinham, de certa forma, uma química medicinal para tratar suas doenças, seus curativos. Então, tipo, eles utilizavam química. E agora, uma coisa que passa muito batido, e nenhuma escola fala isso, nenhum livro fala isso, é que, tipo, a gente tem sim um brasileiro responsável pela descoberta de um elemento químico. E é um elemento muito importante para a vida de todo mundo, que é o lítio. O lítio está na bateria do seu celular, na bateria do seu computador, em todos os tipos de bateria, pilha. Ele foi descoberto por um brasileiro, por José Bonifácio. Além de toda a importância política que ele teve na nossa história, ele foi responsável por descobrir um elemento químico. Em uma de suas viagens para a Suécia, na verdade, ele não descobriu o elemento lítio, ele descobriu uma pedra, que é a petalita, e essa pedra depois, alguns anos depois, um outro químico viu que tinha um elemento diferente nessa pedra, e esse elemento diferente era o lítio. Eu acho uma curiosidade muito interessante, que tipo, brasileiro nunca fez nada, mas não, a gente teve um brasileiro que foi responsável por descobrir um elemento muito importante para o nosso dia a dia, que é o lítio. E aí, visto tudo isso que a gente comentou, desde a antiguidade, então vocês conseguem concordar comigo que a química é uma ciência mutável. A cada dia a gente descobre sim novas coisas, a cada dia conceitos podem ser mudados. Então a gente tem que ter claro que a história da química a gente faz a cada dia. Não existe, a gente já descobriu tudo até ontem. Não, e nunca vai existir. Então através desse vídeo a gente conseguiu ter noções de como se desenvolveu a história da química. E como desde a antiguidade a gente utiliza os recursos da natureza e molda a nosso favor. Ou seja, a química teve por trás de toda a evolução da história humana. E a química moderna hoje só é o que está hoje devido às contribuições de vários personagens. Apenas citei alguns porque todos não caberiam em um vídeo só. E eu quero que vocês entendam também que a química não é algo que parou ontem. Tudo que a gente estuda, as descobertas só foram até ontem. Não, a química é algo que muda todo dia. Hoje, por exemplo, a gente tem 114 elementos na nossa tabela periódica. Amanhã pode ter 115. Amanhã alguém pode descobrir um elemento novo. Amanhã alguém pode descobrir um fenômeno novo. Ou seja, a química é algo mutável. Sim, a cada dia algo muda devido a novas experiências, devido a novos conceitos, devido a novas descobertas. E é isso que tem que ficar ciente na cabeça de todo mundo. Tá, beleza, gente? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar uma curtida aqui embaixo e se inscrever no canal, isso me ajuda bastante. Comente também se você tem uma sugestão, alguma reclamação. Você também pode acessar o nosso site, o site Futura Química. Lá também tem exercícios, mapas mentais, conteúdo de forma mais resumida e garanto que vocês vão gostar bastante. E por hoje é só, gente. Tchau, tchau e até a próxima.